Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que estejam em paz. Venho falar aqui hoje então um pouquinho sobre a integração dos aprendizados, né? A gente tá nesse estudo aqui no meu Instagram que eu tô fazendo na minha vida, como eu já compartilhei com vocês, eu tenho compartilhado tanto nas lives, nos stories, quando eu apareço, da prática, né? Então a gente trazendo para essa prática, então vamos colocar em movimento a nossa palavra a nosso favor. Como, né? Não só prestando atenção no que a gente fala sobre nós, sobre as outras pessoas, a intenção que a gente coloca nas nossas palavras quando a gente tá ali falando, se a gente não tá tentando manipular de uma forma que seja egocentrada, né? Então, em resumo, né, traduzindo isso, se eu não estou me aproveitando de ninguém com o uso da minha palavra, né? Então a gente precisa sempre ter muita presença, porque às vezes a gente faz ali uma manipulação para nos favorecermos sem tomar muita consciência que estamos fazendo isso, né? Então essa presença é muito importante. Então a gente usa a nossa presença para perceber o uso da nossa palavra, como as pessoas estão usando essa palavra em relação a nós e também a requalificando o que a gente fala, requalificando o eu sou, principalmente o eu sou. Porque o eu sou, né, muita gente aqui conhece que o eu sou é Deus, né? Então quando a gente fala eu sou algo, né? Então quando a gente tem aquele mandamento de não tomar o santo nome em vão, o que isso significa, na minha percepção? Que a gente não qualifique nada que vem depois do eu sou com algo que não seja o bom, o belo e o próspero, né? Então, que não leve a gente para esse caminho da harmonia, do amor e da perfeição. Então, tudo que desqualifica, a gente costuma falar isso, né? Nossa, como eu sou desajeitada. Eu gosto de usar o desajeitada porque assim é algo menor, assim, que eu não vou ficar aqui pondo, né, todos esses adjetivos que a gente usa que desqualificam o eu sou, cada um sabe o que já falou sobre si mesmo aqui de deletério, né? Então, o propósito da nossa prática é fazer o quê? Requalificar isso. Então, a gente traz os decretos do eu sou que eles requalificam tanto o que a gente fala sobre nós, quanto ancoram essa consciência, a consciência divina. Então, por isso que o nome que eu recebi foi essa ciência da palavra falada. Ciência da palavra falada, porque ela é um estudo mesmo. É algo que a gente vai desenvolvendo e vai percebendo, né, no nosso dia a dia, como está reverberando, né, o uso dessas afirmações. Então, quando eu digo, né, a gente trabalhou o eu sou a única consciência que comanda a minha vida, né? Então, quando a gente ancora no nosso campo essa informação, eu permito, né? Então, quando a gente faz um decreto, a gente está permitindo que aquela informação atue na nossa vida. Então, quando a gente fala eu sou a única autoridade que comanda a minha vida, vai trazer ali, então, aquele leque de virtudes que a gente precisa desenvolver. Que é o leque, esse leque abrange a autorresponsabilidade, vai também englobar o amor próprio, a gente tem que se fortalecer, tem que fortalecer o nosso amor próprio, tem que fortalecer a nossa autoestima, compreender o que é isso, né? Então, quando a gente consegue trazer essa consciência do amor próprio, a gente consegue fortalecer, praticar isso. Então, esse amor próprio que vai se manifestar um desdobramento, né? Então, a gente pode pensar nisso como os ramos de uma árvore, né? Então, a gente tem aquele pilar principal ali, o amor próprio. A gente tem a liberdade também. Então, a gente coloca uma ramificação do amor próprio, colocar limites. Então, quando a gente consegue dizer o nosso não, quando a gente consegue, né, então definir o nosso espaço, daqui eu não permito que ninguém passe, a partir daqui já é indigno para mim. Então, quando a gente consegue ir nesse caminho e traçando os nossos limites, consegue também definir para nós mesmos o que é essa liberdade, quais são as situações que têm cerceado minha liberdade. Então, tudo isso vem nesse pacote do eu sou a autoridade. Então, a gente vai ter também essa retomada da responsabilidade. Não vai dar mais pra gente ficar falando que a culpa é do outro. Não tem. Então, sinto muito. Quem
ainda quer jogar a culpa em alguém, para o estudo, porque não é por aí, sabe? É um compromisso mesmo da gente entender que toda situação é sobre a gente. Toda relação, toda dificuldade, todo conflito é sobre a gente. O que isso está me mostrando? Ah, mas o outro fez, deixou de fazer, não importa. É claro, né? A gente... E aí vem a questão do limite, vem a questão do amor próprio. O que a gente está tolerando? O que a gente não está conseguindo colocar um ponto final? Né? Aonde que a gente está permitindo que o outro invada o nosso espaço? Aonde a gente está permitindo isso? Porque o outro só vai fazer o que a gente permite. Eu sei que isso, em algumas situações, pode parecer que não é praticável, né? Mas se tiver dúvida, vamos conversar, que eu acredito fortemente nisso. Tudo é sobre a gente. Tudo é porque a gente não consegue colocar amorosamente o nosso limite. E esse limite amoroso, às vezes, externamente, a gente tem que ser mais incisivo mesmo. Mas internamente, esse limite tem que ser amoroso. Aqui eu não aceito mais isso. Né? Na minha realidade, não aceito mais isso. Então, parece simples, né? Então, trazendo aqui alguns, né? Esses que foram os que vieram mais, assim, os atributos, né, dessa ramificação, que tem vários e vários desdobramentos, a coragem, a lealdade, a gente já falou disso aqui também, mas tendo esses em mente, esses principais, o que, então, a gente sabe, então, que vai desenvolver isso, precisa desenvolver isso para que a gente caminhe na direção de retomar a autoridade da nossa vida. Perfeito, até aí acho que já ficou bem entendido para todo mundo. Mas o que acontece também, lembra que eu falei que tem os gatilhos nossos, então pra gente reassumir o nosso poder pessoal, pra gente permitir que essa luz ancore no nosso ser e que ela então comece a permear todas as áreas da nossa vida, né? E a inteligência espiritual é para isso. A gente se fortalece o nosso espírito e vê isso reverberando em todas as áreas. Se não tá, vamos prestar atenção. Onde que eu posso melhorar? Quais atitudes? O que eu não estou vendo? Fazer as perguntas certas também. Isso também faz parte do estudo da palavra falada. Fazer as perguntas certas. Então, quando a gente começa a perceber, né, o que não tá tão legal na nossa vida e que a gente pode melhorar, né, então a gente começa a abrir espaço, para abrir esse espaço de melhora, para abrir esse espaço da mudança, a gente vai ter que soltar algumas coisas. E nesse movimento onde entra informação e onde sai, né, onde sai o que não está servindo mais, fica confuso. Os conceitos se misturam, os sentimentos, as emoções, tudo vira uma bela mistureba. E aí, como a gente pode fazer nesse caso? Paciência. A gente só tem que fazer nada. A gente só tem que sentar e respirar. Lembrar de respirar. Lembrar a atenção plena. Lembra de ter uma frase âncora, né? Se você não tem uma, eu sugiro, firmeza vai passar. Isso também passa. São frases ótimas para os momentos onde a gente está no olho do furacão, onde a gente não sabe como lidar direito, né? Porque não foi ensinado pra gente, homens e mulheres, a lidar com suas emoções, a fazer esse manejo das emoções. Então, com a fé que a espiritualidade não faz nada para punir. Essa é a única certeza. Acho que coisas que a gente precisa ter nesse momento, além de lembrar de respirar, lembrar que vai passar, impermanência, passa, acredita, vai passar. Os melhores momentos da sua vida passaram, os piores momentos passaram, então o que está confuso também vai passar, assim como as nuvens no céu passam. Então, quando a gente consegue se firmar nisso e se firmar que a espiritualidade não tá de zoeira com a nossa cara, a gente não tá aqui pra ser punido, não é brincadeira, tipo, nossa, de novo, vamos lá? Às vezes tá acontecendo de novo só pra você perceber que você não precisa mais passar por isso. E aí, no meio dessa confusão toda que vem,
Você consegue parar e respirar? Você consegue parar e falar, tudo bem, eu sei que eu tenho esse amparo, os meus mentores, os meus guias, aquilo, né, a sua fé. Você tem a sua fé em algo. Se fortalece nela. Pede clareza. Quanto mais a gente pede clareza, mais ela vem. As informações, as sincronicidades, tudo se encaixa. E aí, com essa certeza de que todas as informações vão se encaixar, você só repousa. Respira fundo e solta, sabe? Percebe que às vezes você tá segurando o ar. Às vezes você tá tenso, você tá com a barriga tensa, as costas estão travadas. Respira, respira fundo, solta, paciência. Paciência e para de tentar entender. Para de tentar entender o processo, para de tentar entender as coisas. Então, é algo muito simples, mas precisa ser dito, precisa ser relembrado. Vai passar. E quando você solta o controle de tentar entender as situações, tentar entender qual é a lição, porque daí a gente fica nessa busca espiritual, na busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Eu tenho que ser melhor, e aquela cobrança autoimposta de tem que ser melhor. Eu tenho que entender, eu tenho que evoluir, eu tenho que aprender essa lição. Solta isso também. Solta essa expectativa de ter que iluminar nessa vida, gente. Solta isso. E vamos focar no aprendizado por aprendizado, situação por situação. Tá confuso agora? Respira, porque tudo vai encaixar. A integração não passa pela mente. Repete isso quantas vezes forem necessárias. A integração não passa pela mente. A integração de todo esse conteúdo, de todo o movimento. É claro que insights, sim, passam pela nossa mente, porque aí a gente faz essa leitura desses insights e aí pratica, coloca em movimento, pra gente ver, lembra aquilo que eu falei? Tem que espalhar, essa luz tem que reverberar em todos os aspectos. Então, como eu pego o que vem automaticamente, eu não tenho que forçar que venha, eu não tenho que compreender, eu não tenho que pôr energia para entender. O entendimento vem automático. Então, só o fato da gente respirar e soltar e falar, eu não sei como fazer, me mostrem aí o caminho que é melhor para mim. Automaticamente o insight vem, as oportunidades, parece que desbloqueia. Porque sim, desbloqueia na verdade, não parece, desbloqueia. Porque daí você se rende ao fluxo. Então, é uma coisa que se faz, Cintia, até aí nenhuma novidade, né? E aí eu digo que os meus mentores sempre me dizem, se não tem novidade, por que você não faz? Por que você não solta? Por que você não relaxa um pouco? Por que você não respira? Vai fazer outra coisa, tira a atenção da sua questão. É muito simples, é uma sabedoria muito profunda. E quem vive em paz já entendeu isso. Então vamos seguir o caminho de quem, eu falo isso me incluindo, vamos seguir o caminho de quem já está em paz, de quem tem uma vida, olha na sua vida aí, na sua história, que referência você tem de uma pessoa que vive em paz? Vai conversar com ela, vai ver essa simplicidade de lidar com as coisas, de não pôr atenção no que você não está conseguindo resolver com a sua mente. Tem uma sabedoria da tradição hinduísta que fala, né, as coisas se resolvem automaticamente, elas se resolvem. Porque tem essa mão de Deus que orienta, né? E aqui eu falo com quem acredita mesmo em Deus, né? Vou parar com essa onda de que, gente, não precisa acreditar em Deus, não precisa. Mas precisa acreditar, né, que tem algo, tem uma energia que conduz tudo. Pra mim chama Deus, né? Então eu vou começar a falar assim, para quem acredita também, como eu, que tem Deus, que Deus tá aí, que tá conduzindo tudo isso. Somos obra dele. Então, porque somos ele, né? Não somos produtos. Somos a mente de Deus, fazemos parte da mente de Deus. Então,
conseguir ver beleza nisso, sabe, gente? Eu acho que muita gente tem dificuldade de acreditar em Deus porque se sente pequeno. E qual que é o problema de ser pequeno? Qual que é o problema de abrir mão da autoimportância? Qual é o grande problema de abrir mão de ser importante? Ser importante para a criação, ser importante para sua família. Você achar que as coisas não vão funcionar se você não estiver aqui. E a gente tem esse exemplo, né? Pensa nas pessoas que partiram e que as coisas podem ter ficado meio desordenadas quando essas pessoas partiram, mas depois entrou no equilíbrio. Então tudo entra no equilíbrio. A gente não é tão importante assim. Essa importância ela é subjetiva. Então quando a gente consegue entender e soltar as nossas expectativas de ser tão importante, quando a gente consegue soltar essa pressão que a gente coloca em nós mesmos de termos que ser importantes, a gente consegue ficar em paz com a ideia de um Deus que nos criou. E a gente consegue também ficar em paz com o fato de que a gente não tem que usar nossa mente para resolver tudo. A gente pode focar na solução daquilo que é factível, daquilo que está ao nosso alcance. E abrir um pouco a mão, assim, de ter que resolver grandes questões. De ter que resolver a nossa vida aqui e agora. No aqui e agora, o que é que eu posso realmente resolver? Dos impasses que eu tenho que dá para resolver agora. Porque todo o resto é secundário. Agora eu não consigo resolver isso. E quantas coisas você consegue resolver no aqui e no agora e que você deixa porque você fica prestando atenção no que, pondo a sua atenção naquilo que você gostaria de resolver, mas não é o que está se mostrando necessário no momento. Então, tudo isso para dizer o quê? Relaxa. Né? Relaxa um pouco, pessoal. Vamos lá. Vamos relaxar junto, vamos trazer leveza, vamos trazer essa consciência para aqui e agora mesmo. E entender. E aí, quando a gente consegue fazer isso, toda a confusão se dissipa. Não tem confusão. As coisas se encaixam. Todas aquelas informações que pareciam soltas, né? Ah, eu fiz terapia tal, fiz leitura intuitiva, fiz tarô, sei lá, oráculos, consegui medicinas. Tudo fica tão, tipo... Porque tá faltando o principal. A gente tem que voltar pro nosso centro. A gente tem que silenciar. Sabe? Larga tudo. E volta pro seu coração. Vai pro seu centro. Ali, que eu sempre falo isso também, aprendi essa fala na terapia multidimensional. Então, quando a gente vai pro o nosso coração, é o lugar mais seguro. É o único lugar seguro. Se você tá num perigo externo, fecha o seu olho, concentra, vai pro seu centro, vai pro seu coração. Ali é seguro, não importa o que aconteça. Ali você vai estar em paz, você vai sentir segurança. Então, a gente precisa voltar, aprender, reaprender a voltar pro nosso centro. Porque daí o externo vai alinhar. O caminho vai se mostrar. Mas aí também pega e faz, né? Pega e age, não fica esperando que vai... O resolver automaticamente é com a nossa participação ativa, não é passivo. Né? Então, é isso, pessoal. A integração não passa pela mente, então vamos deixar de tentar entender o processo e vamos viver o processo. Ah, eu queria tanto viver um grande amor, e aí a gente vai e estuda sobre grande amor. A gente vai e estuda sobre conexão sagrada. O que é a união sagrada? E o que é isso? E nananã. E aí, mente, a gente fica no mundo das ideias. E cadê e viver isso mesmo? E percebe que às vezes a gente fica se distraindo. O assunto era para acabar aqui, mas essa realmente está sendo uma gravação aqui que está vindo muita informação e eu vou passar ela, não vou ficar dividindo em temas. E
nessa expectativa da gente ficar, sabe, a gente ficar aprofundando nos estudos, e não tô dizendo que a gente não tenha que fazer isso, eu acho que todo conhecimento, ele vem para ampliar a nossa visão. Aí a gente tá fortalecendo o nosso consciente, lá o nosso QI, nossa inteligência intelectual, beleza. Aí isso também vai ajudar a gente a fortalecer o nosso consciente, nosso QE, né? Nossa capacidade de lidar com as nossas emoções, inteligência emocional. É claro que quando a gente tem um plano de fundo ali, isso ajuda a gente a compreender melhor o que a gente está sentindo, a gente pode estudar as nossas emoções, né? E aí aprender a lidar com elas a partir disso, mas percebe que é na prática. Eu só vou conseguir lidar melhor com as minhas emoções se eu praticar o que eu tô estudando. Senão, não tem como. Fica, de novo, o mundo das ideias, fica na utopia, fica na incoerência. Então, quando a gente consegue, então, compreender e praticar, fica mais fácil. Fica mais fácil a gente perceber que tá faltando também uma outra questão na nossa vida. Então, a primeira é essa, né, que a gente não pratica, a gente não tem coerência daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente não aprende, a inteligência intelectual. Muitas vezes a gente não coloca em prática, a inteligência emocional não acompanha. Mas talvez porque a gente não tenha nem coragem de fazer algo que é antes disso tudo. Antes de estudar, antes de aprender, antes de aprofundar, né? Então eu trouxe o exemplo da relação amorosa. A pessoa sabe tudo, todas as dinâmicas, chama gêmea, isso e aquilo. E na vida não tá rolando. Ah, porque não é, ou é porque eu não entendi ainda, porque eu tenho que fazer limpeza. Não, é porque você tem que admitir pra você primeiro o que é que você quer. Sabe? Conecta com a verdade do seu coração, da sua alma, da sua essência. O que é que você quer viver? O que você tá falando? Então você fala, eu quero viver um grande amor, Cid. Eu quero casar, eu quero ter filhos. Faz parte do meu projeto de vida isso. Então para de falar pro externo que você não quer. Para de falar pro externo. Coerência, de novo. Para de falar pro externo que homem não presta. Que as relações são todas... Hoje em dia não tem mais valor, não tem mais lealdade, não tem mais... Então para de falar isso. Senão, como é que você pode estudar o que for? Você pode aprofundar o tanto que você quiser nos cursos, nas limpezas.